Então, nós queremos meditar um pouco nas Escrituras e hoje eu queria dar continuidade aos estudos que nós estávamos tendo antes da quarentena, né? Antes de começar a quarentena, nós estávamos estudando nos cultos de domingo à noite as parábolas de Jesus. E eu quero, então, a partir de hoje, nos cultos de domingo, dar continuidade a esse tema, a esse assunto que nós estávamos estudando. Eu acredito ser de grande proveito estudarmos as parábolas de Jesus, muitas lições, muito aprendizado, muita coisa o Senhor Jesus tem a nos ensinar por meio das suas parábolas, tá bom? Então nós iremos meditar e hoje nós iremos ver uma parábola bastante pequena. Ela é contada em apenas 3 versículos e, na verdade, não é apenas uma parábola, mas 2 parábolas. Então são 2 parábolas bastante pequenas, mas elas estão relacionadas uma com a outra. A lição das 2 parábolas é a mesma e por isso que nós iremos hoje trabalhar 2 parábolas, tá bom? Então, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Enquanto você abre aí, eu vou procurar aqui o estudo. Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46, tá bom? Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46. Mateus 13, do 44 ao 46. Então, o Senhor Jesus, ele conta as seguintes parábolas aqui nesse texto. Então, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Então, essas parábolas, elas são histórias contadas por Jesus. Lembrando que a parábola, elas não eram histórias reais, mas eram histórias baseadas baseadas na realidade, né? Eram histórias diferentes, por exemplo, de mitos, né? E outros gêneros históricos que não tem a ver com a realidade. Por exemplo, você pega a história da Chapeuzinho Vermelho, né? E aí tem um lobo que fala, enfim. Mas a parábola, ela não é desse tipo. A parábola, apesar de as histórias não serem reais, não serem fatos, elas eram histórias baseadas na realidade, certo? Então você não tem nas parábolas animais falando, né, esse tipo de coisa. Então, aqui as 2 parábolas, elas seguem essa mesma ideia, né, de se basear na realidade. E eu gostaria de dividir esse estudo em 2 pontos. Primeiramente, eu quero explicar a parábola e, posteriormente, trazer algumas lições que a parábola nos traz, né? Nos mostra, nos ensina, tá bom? Então, primeiramente aqui, explicando as parábolas, né? Então, é interessante que Jesus, no seu ministério, ele contava diversas parábolas. Essa era uma forma de Jesus ensinar. Era um meio, né? Uma estratégia que Jesus usava para ensinar ao povo. Então ele usava muito de parábolas, inclusive que em Mateus capítulo 13, nós já vimos que Jesus já havia contado a parábola do semeador, a parábola do trigo e o joio, né? E agora está contando aqui mais 2 parábolas, que é conhecida como as parábolas do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Certo? Então essas são as 2 parábolas que nós temos aqui. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. É interessante perceber também que as parábolas, elas sempre tinham uma lição ou um tema que
apontava para o reino de Deus, ou seja, as parábolas, elas traziam o assunto do reino de Deus, elas tinham como objetivo ensinar sobre o reino de Deus. E quando falamos de reino de Deus é uma forma de nós falarmos de Jesus Cristo, da salvação em Jesus, porque lembre-se que Jesus é o rei, e quando Jesus veio ao mundo, ele então inaugurou ali o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vinda de Jesus ao mundo, oferecendo ao pecador perdão, salvação, né? E o pecador, então, quando ele crê em Cristo, ele se rende a Cristo. Ele se rende a Cristo, que é o Rei, e ao seu reino. Ele vive agora de acordo com o reino de Cristo. Ele vive de acordo com o padrão do Rei, certo? Então, nós deixamos de ser súditos do reino deste mundo e passamos a ser servos do Rei Jesus e pertencemos agora ao seu reino. E esse reino, um dia ele será consumado literalmente. Um dia Jesus voltará e reinará aqui neste mundo. Né? Reinará, ele governará neste mundo, restaurará todas as coisas. Agora, quem irá governar com o Senhor Jesus? Os seus súditos, aqueles que nessa vida se renderem ao Rei que é Jesus, se arrependendo de seus pecados, confessando como Salvador e Senhor. Então as parábolas, elas sempre falavam sobre o reino de Deus, sobre essa vinda de Jesus inaugurando o reino do Senhor, né, no coração das pessoas, trazendo salvação, perdão. É o que nós chamamos também do Evangelho, né? A mensagem do Evangelho é justamente a mensagem do reino de Deus, tá bom? Então, é interessante perceber primeiramente isso, que as parábolas, elas se tratavam do reino de Deus. Agora, quando paramos para analisar a parábola em si, nós temos então aqui, como eu falei, duas parábolas. Primeiramente, a parábola do tesouro escondido. Então, essa parábola do tesouro escondido, que é contada aqui em um versículo apenas, no versículo 44, nós temos Jesus falando que um homem, né, ele estava ali num campo, numa terra, numa fazenda talvez, e ele estava ali cavando, talvez trabalhando para o dono da terra, e ao cavar naquele campo, ele acha um tesouro, né? Muito provavelmente ali um pote cheio de moedas de ouro, e ali ele acha aquele tesouro. E o que é que ele faz? Ele percebe que o tesouro é algo de imenso valor, é algo de grande valor. E ele então enterra novamente o tesouro, ele vai e faz de tudo, vende tudo que ele tem, se desfaz de tudo que ele tem para comprar o campo, para comprar o terreno, para que aquele tesouro fosse dele, certo? Então ele não rouba o tesouro. Algumas pessoas, né, dizem que o homem é desonesto, né, porque ele deveria ter contado para o dono da fazenda, mas o ponto da parábola não é para a gente ficar perguntando ou prestando atenção se o homem foi honesto ou desonesto. O ponto é outro. Jesus quer focalizar outra coisa. Jesus não quer entrar aqui no mérito se o homem foi honesto ou foi desonesto. Não é esse aqui o ponto da parábola, certo? O ponto aqui é o seguinte, é que o homem, ele percebe que aquele tesouro é de imenso valor, é tão valioso que ele vende tudo que tem, ele se desfaz de tudo que ele tem para obter aquele tesouro, comprando o campo, e comprando o campo, o tesouro seria dele, né? É importante lembrar que o tesouro não era do dono do campo, né? Alguém deveria deixar aquele tesouro ali. Na época de Jesus, era muito comum que os ricos, eles escondessem os tesouros debaixo da terra, né? E às vezes esses ricos morriam e ninguém sabia desse tesouro, né? Ninguém sabia desse dinheiro, e aí ficava lá por gerações e gerações, e as pessoas não encontravam, nem sabiam sequer desse tesouro. Então, esse é o ponto, né, da parábola. A pessoa deixa tudo que ela tem, vende tudo que ela tem para obter o tesouro escondido. A segunda parábola fala então sobre uma pérola, né? É interessante que na antiguidade as pérolas, elas tinham um grande valor. Hoje também tem, né? Tem pérolas aí extremamente valiosas, né? Para nós entendermos melhor, as pérolas, elas têm valor por causa da certa raridade que elas possuem. Elas são, de certa forma, são raras. Por quê? Porque as pérolas, elas são formadas nas ostras, né? Ali nos moluscos, no fundo do mar, e elas são formadas a partir de um grão de areia ou de um outro parasita que entra dentro delas,
E aí um mecanismo de defesa faz com que as ostras elas soltem uma substância que vai encobrindo ali o grão de areia ou seja o que for que entrar, né? O parasita que entrar. E aí essa substância, né, cobrindo o parasita, vai formando a pérola, né? Então tem ostras que tem diversas pérolas, algumas pérolas são mais valiosas que outras. Alguns estudiosos até dizem que na antiguidade uma mulher muito conhecida, uma rainha chamada Cleópatra, né? Ela teve uma pérola que chegou a valer até 20 milhões de dólares. Já pensou? Uma pérola que teve um valor de 20 milhões de dólares. Então, é muito valiosa, né? Então, aqui, a segunda parábola, ela fala de um homem negociante. Ele é um homem que compra e vende, né? Negocia, ele compra produtos, ele compra objetos, ele vende objetos. E aí ele estava atrás, né, à procura de uma pérola de grande valor, no versículo 45. Né? Ele procura boas pérolas, aliás. E aí diz que ele acha uma pérola de grande valor. Aí o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem para obter aquela pérola. Ele sabe que aquela pérola vale mais do que qualquer coisa que ele possui. Então ele vende tudo, ele se desfaz de tudo, justamente para possuir aquela pérola de grande valor. Né? As semelhanças aqui das duas parábolas é o seguinte: a primeira semelhança é que coisas de imenso valor são achadas, né? Tesouro e a pérola. Então, nas duas parábolas, nós temos aqui objetos de grande, imenso valor, objetos que são achados. A segunda semelhança entre as duas parábolas é que as pessoas, ao acharem um objeto de grande valor, eles vendem tudo para adquirirem o objeto. Então, tanto o primeiro homem quanto o segundo, eles percebem o seguinte: o tesouro é mais valioso do que tudo que eu tenho, né? E o outro percebe: essa pérola vale a pena eu me desfazer de tudo para conquistar essa pérola, porque ela é de imenso valor, certo? Então essa é a explicação das parábolas. Agora, qual é a lição, né, que as parábolas nos ensinam? A lição é apenas uma. Ambas as parábolas, elas têm apenas uma lição a nos ensinar. E a lição é o seguinte: precisamos estar dispostos a pagar o preço que for preciso pelo reino de Deus, certo? Precisamos estar dispostos a pagar o preço que for preciso para termos a salvação, para termos a Cristo, para chegarmos ao Senhor, né? Para crermos no Evangelho. Então, é preciso entender aqui que Cristo, ele é um valor supremo, tem um valor supremo, vale mais do que tudo que nós temos e possuímos. E precisamos então estar disposto a deixar, a renunciar tudo que for necessário por amor ao Senhor Jesus. Essa é a lição das duas parábolas, certo? Então você percebe que ambas as pessoas aqui nas parábolas, elas abrem mão de tudo para adquirirem um objeto de grande valor, né? Então eu já falei dessa semelhança. Agora, essa lição aqui, ela vai nos mostrar justamente que o Evangelho, Cristo, cobra de nós um preço a ser pago. A salvação, ela é de graça, certo? A salvação nós não pagamos por ela. Eu não pago pela salvação. Não é dinheiro, não é status, não é posição, né? Não é ser de uma determinada família que vai me garantir a salvação. Nada do que eu possa fazer pode comprar a salvação. Inclusive, nós precisamos ter o cuidado com essa palavra compra, né? Porque aqui eles vendem, aqui na parábola os homens eles vendem tudo para comprar, né? E assim adquirir o objeto de grande valor. Agora lembre-se o seguinte, que a salvação, o reino de Deus não se compra, né? Não se compra com nada. Agora, qual é o preço que nos é exigido para a salvação? É renúncia. Cristo já pagou o preço. Ele morreu na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. E aí, para termos salvação, é preciso o quê? Renunciar a tudo e crer nesse Jesus. Renunciar a tudo e seguir esse Jesus.
certo? Então, esse é o preço. Eu acho interessante, por exemplo, que em Mateus capítulo 10, se você voltar um pouquinho, você está em Mateus capítulo 13, né? Então, em Mateus capítulo 10, você tem Jesus falando algo sobre isso. Então, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 37. Mateus 10, 37 e 38, Jesus fala assim, ó. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então veja aí que o ponto de Jesus aqui é renúncia. Olha, se você não está disposto a renunciar tudo que for necessário para me seguir, você não é digno de mim. Você não é digno de ser um servo meu. Você não é digno de que eu seja seu Senhor. Você não é digno de estar ao meu lado. É isso que Jesus está falando. Então é justamente isso. Às vezes as pessoas temem deixar algo por Jesus, né? Eu sempre tenho dito que é muito comum nós ouvirmos pessoas falando o seguinte: realmente eu sei que Jesus é a salvação, eu sei que só por meio de Jesus eu posso ter meus pecados perdoados, eu sei que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que ninguém pode vir ao Pai se não for por Ele, eu sei que de fato não há outro caminho, eu sei que a salvação é só por meio de Cristo. Muitas pessoas reconhecem tudo isso, mas o que é que impede muitos de entregarem suas vidas a Jesus? Mas eu vou ter que deixar aqueles pecados. Mas eu vou ter que deixar de ir para a festa. Mas eu vou ter que deixar com os meus vícios. Não, mas eu vou ter que deixar de ser até eu mesmo, né? Deixar as minhas características. Vou ter que deixar aquilo que eu gosto. É a bebida, é o cigarro. Deixar o adultério. Deixar os pecados que eu gosto, né? Enfim. Então as pessoas não estão dispostas a deixar, né? A deixar o que é preciso para seguir a Jesus. De modo especial, as pessoas não estão dispostas a abandonarem o pecado para seguir a Jesus. É como o Senhor Jesus falou lá em João capítulo 3, né? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus vai falar que é por isso que as pessoas não se chegavam a Ele, porque as pessoas amavam mais as trevas do que a luz, e por isso não se chegavam para a luz. É isso que acontece. As pessoas não querem renunciar ao pecado, não querem abandonar a vida no erro, né, para seguirem a Jesus e ter a salvação. Agora, sabe o que é que isso mostra? Que nós não consideramos Jesus como o bem mais precioso dessa vida. Nós não consideramos Jesus como a pérola de grande valor. Nós não consideramos a Jesus como o tesouro escondido. É por isso que esses dois homens da parábola, eles vendem tudo, porque eles reconhecem que o tesouro é o bem mais precioso. Eles reconhecem que a pérola é o bem mais precioso. Agora, aplicando a nossa realidade, Jesus é o nosso bem mais precioso. O Evangelho é o nosso bem mais precioso. A salvação oferecida por Cristo é o bem mais precioso que eu possa ter. Certo? Então, vale a pena deixar o que for. Vale a pena deixar tudo aquilo que for necessário para seguirmos a Cristo, para termos perdão, salvação, nova vida. É interessante, inclusive, que aí na parábola, se você voltar para o capítulo 13, na parábola vai dizer assim, né, que o homem que achou o tesouro escondido, ele, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, ele faz isso com alegria. Ele vende tudo, ele abre mão de tudo com alegria. Por que com alegria? Porque ele sabe que o tesouro é algo de incomparável valor, certo? Então, se você hoje, né, já é um cristão e está triste, eu tenho a Jesus, mas a minha vida é triste, você não entendeu ainda. Você ainda não entendeu que Jesus é o bem mais precioso dessa vida, né? E se você teme deixar os seus pecados para seguir a Jesus, né, você não está percebendo também que Jesus é o bem maior, que vale a pena.
Então, mais uma vez, as pessoas não querem deixar o pecado, as pessoas não querem deixar as tradições, as pessoas não querem deixar suas crenças, né? Já ouvi também muito, mas eu aprendi do meu pai que era assim, eu não vou trair o que o meu pai me ensinou. Mas é porque eu já sigo essa tradição, já sigo essa religião, não vou deixar, vou até a morte. Enfim, as pessoas não querem renunciar o que for necessário para seguirem a Jesus. E isso porque elas não percebem o valor que Jesus tem, certo? Eu gostaria de encerrar esse momento lendo uma passagem lá em Filipenses capítulo 3, certo? Filipenses fica aí no Novo Testamento, mais para frente de Mateus. Filipenses capítulo 3, nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que viveu na pele a realidade descrita nessas parábolas, certo? A realidade descrita nessas parábolas. A ideia de você abrir mão de tudo que tem, de perder tudo que for necessário para ganhar a Jesus Cristo, para ter a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito religioso, ele era um homem que tinha muitos privilégios, e quando ele conheceu a Jesus Cristo, ele deixou tudo isso, deixou religião, deixou os seus privilégios, foi considerado como alguém desprezível, né? Perdeu amizades, enfim. O apóstolo Paulo, ele fala isso no capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 e 8, quando ele diz assim: mas o que para mim era lucro, o que para mim era valioso, o que para mim era importante, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então veja que palavras mais lindas do apóstolo Paulo, né? Ele diz: olha, eu perdi tudo. Por amor a Cristo eu perdi tudo e não estou triste. Eu realmente fico feliz. Eu considero tudo que eu perdi como, aqui ele usa a palavra refúgio, né? Como algo sem valor, né? Como algo totalmente sem valor. Para mim, o que eu perdi nem se compara com o que eu ganhei. É isso que Paulo está falando. O que eu perdi nem se compara com o que eu ganhei. O que eu ganhei? Cristo, salvação, perdão, nova vida. Então, isso é a realidade da vida cristã, é a realidade do reino de Deus. Se você é uma pessoa que ainda não tem a Cristo, pense sobre isso. O que é que tem te impedido de entregar a sua vida a Jesus? São o dinheiro, é a riqueza, né? Eu já vi muitas pessoas, né? Eu não vou para a igreja não, que tem que dar oferta, tem que dar dízimo. Que coisa, eu fico assim pensando, né? Poxa, é algo tão banal, né? Uma igreja saudável, primeiramente, não te obriga a contribuir, mas é uma pequena contribuição que te impede de crer em Cristo. Alguns pensam, né? Mas se eu for crer em Cristo, se eu receber como meu Salvador, eu vou perder meus amigos, né? Perder minhas amizades. Enfim, o que é que te impede de chegar a Jesus, né? Lembre-se de uma coisa, que Jesus é o bem mais precioso do que até a própria saúde. Ele é mais precioso do que a nossa própria saúde. E, portanto, vale a pena perder tudo que for necessário por amor a Jesus, por amor ao que Ele fez por nós, para ganhar Cristo, ganhar salvação, perdão, esperança, certo? E se você é um cristão que já tem a Cristo, alegre-se. Lembre-se que o que você perdeu por causa de Cristo não deve te fazer falta, né? Quantos cristãos ficam, aqueles tempos antigos, passados, tempo bom que não volta mais, deixe disso, né? O que você perdeu, considere como refúgio, como Paulo, considere como refúgio, porque você ganhou algo incomparavelmente melhor, Jesus Cristo, tá bom? Então, que nesse dia, né, Deus nos dê a graça de percebermos o quanto Cristo é valioso. Ele é valioso como um tesouro escondido, ele é valioso como uma pérola de grande valor
e, portanto, vale a pena deixar tudo o que for preciso, né? Tudo o que for necessário para tê-lo como nosso Salvador. Amém? Então, Deus te abençoe. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração por meio da palavra. E mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode deixar aí nos comentários e tentaremos responder, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Até o próximo culto.